Salve, nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. É hoje, galera, é isso mesmo, Flamengo e Corinthians. Já vou deixar meu palpite, vai ser 2-1 pro Corinthians. Já deixa o seu palpite nos comentários, ok? Galera, eu trouxe aqui um corte da Band, tá bom? Uma programação Band Sport Clube, onde ele vai trazer todas as novidades desse jogo Flamengo e Corinthians, ok, galera? Já vou deixar aqui meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo, no canal onde eu busco informações atualizadas do time pra vocês, tá bom, galera? Se você é corintiano, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Deixa eu pensar, chamar então o próximo jogo, que é um jogo que vale a liderança do campeonato. Vamos para Flamengo e Corinthians, senhoras e senhores. Aguarda aí que a gente já vai resenhar. Mais de 60 mil torcedores estarão no Maracanã amanhã para acompanhar o duelo entre os dois clubes de maior torcida do país, Flamengo e Corinthians, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians no Maracanã. Onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. É um jogo importante, como todos os jogos. É um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada. Do lado corintiano, o interino Orlando Ribeiro seguirá à beira do campo. Com ele, foram 2 vitórias em 2 jogos. O novo treinador, Dorival Júnior, deve estrear somente na próxima quarta-feira, diante do Novo Horizontino, pela Copa do Brasil. Dorival dispensa comentários, é um cara que chegou à seleção. Eu particularmente já conheci ele pessoalmente, conheci o filho dele. Então é um treinador que dispensa comentários, tem ótimos trabalhos, a carreira, os títulos dele falam por si só. Trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano. Para que ele possa ser feliz e desenvolver o trabalho que ele espera que seja, mas que no domingo o Flamengo possa ter melhor sorte, independente se for o Dorival ou não, que a sorte dele comece depois disso. Do outro lado, Felipe Luiz vai reencontrar o adversário da estreia com vitória no comando rubro-negro. De lá pra cá, foram 3 títulos e só 2 derrotas. Mas a fase já foi melhor. O time vem de 2 empates. O Flamengo não marca gols há 2 jogos, algo incomum, desde que Felipe Luiz assumiu a equipe. Essa é apenas a 2ª vez que isso acontece. Uma sequência ruim logo depois de uma goleada que fez os jogadores perderem a conta. Falar disso é um pouco engraçado, porque contra o Juventude nós fizemos 7 gols. 6, né? 6 gols contra o Juventude. E não é que nas outras ocasiões contra o Vasco e contra a LDU nós também criamos, tivemos ocasião e não fizemos. Então assim, tentar não ser refém das circunstâncias, entender que o trabalho está sendo feito, mas certamente a gente precisa se cobrar mais, seja nos treinamentos, seja no momento dos jogos, para que a gente possa vencer. De quanto? 1-0, meio a 0. Como sempre fala, que é Flamengo, a gente precisa vencer, trazer os 3 pontos para o nosso lado e o próximo dia vai ser melhor. 3 pontos podem levar o Flamengo à liderança, ou o Corinthians ao G4. E para essa resenha, deixa eu chamar ele novamente por aqui, do Rio de Janeiro, Fernandão e também Fábio França. Eu quero debate aqui no Band Esporte Clube. Fernandão, vou começar com você, viu? Rio de Janeiro, precisando marcar, um Pedro retornando. Você acha que o DNA ofensivo, então, do Felipe Luiz vai deslanchar contra um Corinthians sem técnico? Oi, Kalinka. Acredito que sim, mas o Flamengo precisa de um equilíbrio ofensivo, porque tem jogadores interessantes jogando em várias posições do seu ataque, só que não tem conseguido ser contundente, fazer os gols, e está sendo muito pressionado por isso. E Pedro tem sido até uma opção que, na minha opinião, deveria ter sido retardado um pouquinho o retorno do Pedro, dentro dos protocolos que dizem 8 meses, ele voltou com 7 meses e pouco, mas em cima dessa necessidade do Flamengo de fazer gols, de ter essa contundência ofensiva, até de dividir um pouco essa responsabilidade ofensiva entre os jogadores, porque um time que quer chegar muito longe em várias competições, como o Flamengo, eu acredito que queira, tem que ter uma variedade de gols, de jogadores importantes, principalmente jogadores de lado e os de meio campo. A Arrascaeta vive um momento interessante, Pedro voltou de uma forma surpreendente até para nós, só que precisa um pouquinho mais de Cebolinha, que está voltando, do próprio Plata, que é um cara que o Felipe Luiz gosta muito, Michael tem feito bons jogos, mas precisam de gols, e o próprio Luiz Araújo, que é um cara que o Felipe Luiz acredita, só que não tem sido tão decisivo como foi no ano passado, e isso está fazendo falta para o Flamengo. E o Danilo foi preciso quando ele falou, não podemos ser refém
depende das circunstâncias, mas a gente tem que ser contundente quando for necessário, porque o Flamengo precisa fazer esses gols quando tem oportunidade. E será que faz então em cima da defesa do Corinthians, Fernandão? Deixa eu chamar então aqui o Fábio França para nossa resenha. Técnico interino na área, que vai muito bem, 2 jogos, 2 vitórias. Fábio França, eu quero saber desse Corinthians agora para encarar esse Flamengo, hein? É difícil, né? Como o Fernandão disse, se o Flamengo precisa de um equilíbrio ofensivo, o Corinthians precisa de um equilíbrio defensivo. O sistema defensivo do Corinthians é um horror, né? Não tem jeito, os caras não conseguem se encaixar. Basta ver o número de defesas difíceis que o Hugo faz por jogo. Quando o Hugo joga, ele invariavelmente salva o Corinthians. Foi assim na Sul-Americana, no último jogo contra o Racing, que é um time terrível, um time fraquíssimo tecnicamente. O Corinthians com um a menos desde o comecinho conseguiu ainda assim a vitória, porque o adversário era muito ruim, mas o Hugo fez grandes defesas, né? Foi muito bem o goleiro corintiano de novo. Então ele salva a pátria várias vezes, porque o equilíbrio defensivo do Corinthians não é muito bom. Isso mesmo com o Ramon Dias, que é um treinador que preza muito pelo sistema defensivo para ter um time mais sólido e aí, se der tenta fazer um golzinho lá na frente. Mesmo assim, o Corinthians foi um time desequilibrado defensivamente sob o comando do Ramon Dias. Com o Orlando Ribeiro, obviamente, não deu tempo de consertar isso. Vamos ver se o Dorival chegando, as coisas no sistema defensivo do Corinthians começam a entrar em ordem, porque tem falhado muito. Os zagueiros do Corinthians, os bons são sempre que estão no banco, independentemente de quem esteja jogando. O Fernando não sabe como funciona, né? Quando começa esse ciclo que o bom é sempre o que está ali fora, é porque alguma coisa não está funcionando. Só que nesse jogo tem uma pitada diferente, né, Fernandão? O Dorival Júnior já está contratado. Não vai para o banco, mas a gente acompanhou aí nas entrevistas, os jogadores já falam do Dorival. Então tem aquele ânimo especial para enfrentar o Flamengo, até porque sabem que o novo treinador está observando. Normalmente, eu apontaria o Flamengo como favorito disparado nessa partida, mas esse quesito específico desta partida, com o Dorival observando para estrear na próxima, acho que pode dar um empurrão no time do Corinthians. Fernandão, você acha que o Dorival vai funcionar tão bem no Corinthians como funcionou, por exemplo, no Flamengo? Olha, Kalinka, o Corinthians tem um grande time. Eu gosto muito do time do Corinthians, principalmente ofensivamente, indo ao encontro do que o Fábio acabou de falar. Só que ele precisa de tempo, né? E o Corinthians é um time de muita pressão, parecido com o Flamengo, e nem sempre o raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Eu espero que tenha, gosto do Dorival pra caramba. A gente já trabalhou junto no Vasco, fomos campeões da Série B em 2009. Só que nesse jogo eu acho que a galera ainda vai estar um pouco anestesiada, né? E acho que o Flamengo tem mais chance de vencer. É muito forte dentro do Maracanã, são jogos importantes, interessantes. Memphis Depay, Arrascaeta, caras que podem fazer a diferença. Mas eu acho que o Flamengo está uns 2 passinhos na frente do Corinthians em um jogo como esse, em que o Maracanã vai fazer a diferença. Eu também acho, desculpa, já te interrompi, né, Kalinka? Que eu fiquei vai lá, eu gosto disso, eu gosto dessa bagunça. Vai lá, Fábio. Eu fiquei empolgado com o debate, porque o problema do Corinthians justamente é esse, é o sistema defensivo. Como disse o Fernandão, do meio pra frente, o time consegue desenvolver, tem bons jogadores, até com a falta do Garro, o Corinthians conseguiu arrumar um time bem qualificado na frente, com a entrada do Romero, que faz gol pra caramba, enfim, do meio pra frente, tá resolvido, mas a zaga foi o que eu disse ainda há pouco. Bom é sempre que tá de fora. A torcida do Corinthians queria um Fernandão ali na zaga, que certamente ficariam felizes em ter o Fernandão para dar um jeito ali no sistema defensivo, porque por enquanto tá muito difícil. Numa situação normal, apontaria o Flamengo como amplo favorito. Acho que o quesito Dorival olhando de fora pode estimular um pouquinho a equipe do Corinthians. Ô, Fábio, voltando a falar aqui do Corinthians, você citou até o Fernandão nessa zaga aí. Colete, Fernandão, pô. Bota aí rapaz, tá em forma que eu tô vendo. Rapaz, dá pra perceber. Dá pra perceber que tá em forma. Não aguento mais, não aguento. Infelizmente não aguento. Ô, Fábio, você tá sentando, né, com o Dorival, um novo técnico, toda essa atmosfera diferente. Fernandão citou, mas o Flamengo joga em casa. Torcida não entra em campo, né, Fábio? Só botando uma lenha na fogueira aí, vai. Não, torcida definitivamente não entra em campo, mas ajuda bastante do lado de fora. No Maracanã é diferente, né? O Fernandão sabe bem falar sobre isso. Eu, quando fui trabalhar no Maracanã pela primeira vez, fazer reportagem de campo no Maracanã pela primeira vez, eu fiquei espantado com aquilo, né? Era um jogo Flamengo e São Paulo, torcida do Flamengo tomando conta e tal, não sei o que, um negócio absurdo, né? Lindo demais ver o Maracanã daquele jeito e mexe com o jogador também. Mas acho que o Corinthians vai surpreender,
porque esse quesito Dorival vai fazer diferença. Ô, Fernandão. Olha lá, fazendo com o dedinho. Vai, Fernandão. É a tua chance. Não, é porque o Maracanã, ele tem uma diferença, faz uma diferença, como também, né, o Química Arena faz uma diferença a favor do Corinthians, não só pelo estádio, pela atmosfera, mas também pelo gramado. O Corinthians joga em um gramado que é um pouco diferente do gramado do Maracanã, a bola corre um pouco mais, o jogo é um pouco mais vivo, mais pegado. O Maracanã não, o Maracanã dá ao Flamengo um pouco mais da cadência que o time precisa. O Flamengo toca muito bem a bola, pressiona o adversário com mais facilidade do que o Corinthians, que é um time mais de transição. Esse jogo é um jogo legal, sabe? De verdade, jogamos grandes jogos contra o Flamengo, mas esse aí, o Flamengo tá na vantagem. Não vai levar não, Fábio. Boa, Fernandão. Muito obrigada pela participação. Fábio França, mais uma vez, obrigada também aqui de São Paulo. E é isso aí, galera. O que vocês acharam da programação? Deixa sua opinião nos comentários referente a isso, tá bom? Galera, eu vou trazer aqui mais informações aqui, tá bom? Da provável escalação aí, tá? Do Corinthians, tá bom? Vou dar uma lida aqui, tá bom, galera? Flamengo e Corinthians. Veja informações aí, prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão. O Campeonato Brasileiro segue todo vapor. Flamengo e Corinthians se enfrentam na tarde desse domingo, às 16 horas no Maracanã, em duelo válido pela 6ª rodada do torneio nacional. Tanto Flamengo como Corinthians chegam ao embate nas primeiras posições da tabela de classificação. O rubro-negro carioca é o atual vice-líder da competição com 11 pontos, 2 a menos que o Palmeiras. Enquanto isso, o Timão aparece na 6ª posição com 7 pontos. O Flamengo de Felipe Luiz vem de 2 empates consecutivos, um pelo Brasileirão e outro pela Copa Libertadores. Primeiro empatou sem gols contra o Vasco no Maracanã e depois ficou no 0-0 contra o LDU no Equador pela 3ª rodada do torneio continental. Para o confronto, a tendência é que o treinador possa contar com De La Cruz e Alain, que foram poupados da viagem ao Equador. A única dúvida é em relação ao lateral esquerdo Alexandro, que tem um adema na coxa esquerda. Caso não fique à disposição, Ayrton Lucas deve seguir com o titular, já que Vina ainda se recupera de lesão no joelho. Do outro lado, o Corinthians chega ao duelo vivendo a expectativa de ter um novo treinador, Dorival Júnior. Ex-Flamengo aceitou a proposta do clube e está por detalhes de ser anunciado. No entanto, o técnico ainda não deve ficar no comando da equipe, uma vez que não foi registrado a tempo no bid da CBF. Sua estreia deve acontecer, portanto, contra o Novo Horizontino na quarta-feira. Dessa forma, que estará à beira no gramado nesse domingo deve ser Orlando Ribeiro, que assumiu o cargo como interino. O treinador, inclusive, tem 100% de aproveitamento no comando do time. Somou 2 vitórias em casa contra o Sport pelo Brasileirão e contra o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. É isso aí, galera. O interino tá 2 vitórias aí. Timão está quase zerado, enquanto somente com Rodrigo Garro, que trata de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Mateuzinho e José Martínez podem jogar normalmente após cumprirem suspensão, enquanto Thales Magno, que não ficou nem no banco contra o Racing do Uruguai, pois está se recuperando de uma pneumonia, é dúvida. É isso aí, galera. Vamos ver a atual escalação aqui do Corinthians, né? Atual não, né? Provável, né? Que a gente não sabe nada, né? Até mais tarde a gente vê, né? Aí, ó. Corinthians. Vamos ver aqui a provável escalação, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres, André Ramalho e Angileri. Ranieri, Carrijo e Breno Bidon. Romero, Coronado, Memphis e Yuri Alberto. É isso aí, galera. O técnico é Orlando Ribeiro, interino, né? E é isso aí, galera. Essas foram as informações aí, tá bom? Deixa seu palpite, eu já vou deixar o meu. Vai ser 2-1 pro Corinthians, tá bom? Já deixa o seu palpite aí nos comentários, tá bom, galera? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que tenha gostado, tá? Já deixa seu like se você é corintiano, tá bom?
Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!